Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, as palavras que vou dizer sobre a questão ultramarina escrevi-as com profunda mágoa e julgo com perfeito sentido da responsabilidade. Este me aconselhou a evitar todo o agravo e a não diminuir por qualquer forma os valores de que ainda se dispõe para salvaguarda do Ocidente. Fugi, assim, a criticar a política e atitudes de outros países, para além do estritamente necessário ao esclarecimento dos problemas postos e à defesa dos nossos próprios direitos, pois, por definição, e para nós, os direitos de Portugal sobrelevam aos demais. Depois da comunicação do Governo à Assembleia Nacional em 30 de novembro sobre a nossa política ultramarina, tem sido excepcionalmente intensa a atividade das Nações Unidas no respeitante aos territórios portugueses de além-mar, e tanto na Assembleia Geral como no Conselho de Segurança e em algumas comissões. O fim dessa atividade foi substituir a doutrina sempre seguida nas Nações Unidas quanto à competência exclusiva de cada Estado definir os seus territórios não autónomos e reconhecer ou não reconhecer a necessidade de prestar informações acerca deles ao abrigo do artigo 73 da Carta. Vencida esta primeira etapa, ficaria aberto o caminho para se aplicarem aos mesmos territórios, fosse qual fosse a constituição política do Estado responsável, os preceitos que marcam a futura evolução daqueles sob a égide da organização. Assim, em 13 de dezembro de 1960, foi votada pela Assembleia Geral uma resolução que estabelece discriminatoriamente para Portugal a obrigação de prestar as ditas informações. A resolução foi aprovada por 68 votos contra 6, Espanha, África do Sul, França, Bélgica, Portugal e Brasil, e 17 abstenções. De 10 a 15 de março deste ano, o Conselho de Segurança é solicitado a tomar uma resolução sobre a situação de Angola, mas a moção considerou-se rejeitada por só ter obtido 5 votos: Rússia, RAU, Libéria, Ceilão, Estados Unidos, contra 6 abstenções: França, Grã-Bretanha, China, Chile, Equador e Turquia. Em 21 de abril, nova resolução da Assembleia Geral a chamar a atenção do governo português para a urgência de introduzir reformas em Angola e encarregar uma comissão de inquérito para examinar a situação naquela província. Deviam ser tomadas as medidas necessárias para transferir a totalidade dos poderes para as populações dos territórios, a fim de as habilitar a fruir de completa independência. Houve 2 votos contra Espanha e União da África do Sul, 9 abstenções: Austrália, Bélgica, Brasil, República Dominicana, El Salvador, França, Grã-Bretanha, Holanda e Tailândia, e 14 ausências. Em 19 de maio de 1961, uma resolução do Comitê de Informações salienta que Portugal não forneceu às Nações Unidas quaisquer informações sobre os territórios que administra e não manifestava a intenção de os fornecer. Declara mais que Portugal tem obrigação de transmitir essas informações, obrigação a cumprir sem mais demoras. A resolução foi aprovada por 9 votos,
Ceilão, Gana, Índia, Iraque, Libéria, México, Argentina, República Dominicana e Estados Unidos, contra 2, Espanha e França, e 4 abstenções, Grã-Bretanha, Holanda, Nova Zelândia e Austrália. De 6 a 9 de junho, reuniu de novo o Conselho de Segurança para o tornar a ocupar-se da situação de Angola. E a sua resolução foi desta vez aprovada por 9 votos. Rússia, RAU, Libéria, Ceilão, China, Chile, Equador, Turquia e Estados Unidos, contra 2 abstenções, França e Grã-Bretanha. Desta resenha é de fixar o seguinte: grande número de países, quer nas suas declarações, quer abstendo-se ou votando contra, quiseram manter-se fiéis à letra e ao espírito da Carta, que não permite a intervenção do organismo nos negócios internos dos Estados-membros. As maiorias foram obtidas, sobretudo, com os votos comunistas e dos países afro-asiáticos. É, por outro lado, a este grupo que se deve a iniciativa das convocações e das resoluções apresentadas para além ou por fora da Carta. É desde a reunião do Conselho de Segurança de março de 1961 que os Estados Unidos se resolvem a apoiar ostensivamente o grupo afro-asiático, com o fim confessado de congregar votos fiéis em deliberações que interessassem a América contra a Rússia. Não critico nem acuso. Não há mesmo novidade na afirmação que não desvenda qualquer segredo. Foram, por essa altura, feitas pelos representantes oficiais dos Estados Unidos declarações que pretenderam definir uma nova política da grande nação americana em relação à África. E nessas declarações se fizeram críticas expressas à nossa administração ultramarina, às ideias retrógradas que seriam as nossas em confronto com as dos novos tempos, e se falou precisamente de Angola como exemplo de uma obra de colonização atrasada, degradante para as populações, mesquinha para os territórios. Não transcrevo, reproduzo o sentido geral. Simplesmente, estas acusações e estas atitudes, de 3 a 15 de março, parece que foram recebidas por certos países africanos como de concordância para apoiarem abertamente a ação terrorista que desabou sobre Angola. Bem se sabe que os Estados Unidos não aconselhariam nem preparariam direta ou indiretamente atos terroristas. Os elementos subversivos vinham sendo de longe instruídos, catequizados, enquadrados dentro e sobretudo fora da província, com o confessado auxílio dos países afro-asiáticos e de outros Estados na linha de orientação traçada pelo comunismo internacional. Mas no estado atual de África, e dada a situação geográfica e política de Angola, para passar à ação, impulsionando-a do exterior, tinha inegável vantagem que da parte de uma grande potência ocidental e anticomunista houvesse uma palavra e uma atitude, óbvias e infelizes. Os Estados Unidos têm, quanto à Rússia comunista e aos perigos da sua expansão, uma política bem assente: apoiar, com toda a força do seu poderio, as potências do Ocidente europeu, com as quais colaboram sem regatear meios através do Tratado do Atlântico Norte. Este tratado
é considerado, aliás, sem ultrapassar os limites de uma aliança defensiva, a base da política americana contra o expansionismo soviético. Embora criada, a organização pôde impedir, apesar de deficiências conhecidas, o ataque frontal às nações europeias. Aliás, talvez este não estivesse na linha da ação russa quanto ao desmoronamento do Ocidente e à expansão do regime comunista no mundo. Tem a Rússia, desde os tempos dos seus grandes doutrinadores, uma política igualmente bem definida quanto à África, a sua subversão como meio de contornar a resistência da Europa. O trabalho de subversão e desintegração africana tem sido sistemática e firmemente conduzido pela Rússia, e nesta primeira fase, que é apenas expulsar a Europa da África e subtrair quanto possível os povos africanos à influência da civilização ocidental, estão à vista os resultados obtidos. Ora, talvez por força do seu idealismo, talvez também por influência do seu passado histórico, que, aliás, não pode ser invocado por analogia, os Estados Unidos vêm fazendo em África, embora com intenções diversas, uma política paralela à da Rússia. Mas esta política, que no fundo enfraquece as resistências da Europa e lhe retira os pontos de apoio humanos, estratégicos ou económicos para a sua defesa e defesa da própria África, revela-se inconciliável com a que se pretende fazer através do Tratado do Atlântico Norte. Esta contradição essencial da política americana já tem sido notada por alguns estudiosos, mesmo nos Estados Unidos. E é grave, porque as contradições no pensamento são possíveis, mas são inadmissíveis na ação. Quando se utiliza e enfraquece a França, ou a Bélgica, ou Portugal, por força da política africana, ao mesmo tempo que se atinge a confiança recíproca dos aliados na Europa, diminui-se-lhes também a sua capacidade. As tropas retiradas para a Argélia não combaterão no Oder ou no Reno, mesmo as modestas forças que nós fazemos seguir para ultramar deixarão um vazio, pequeno que seja, no setor ou nas ações que nos forem destinados. E a América, presa de esquematismos ideológicos, penso virá também a ser vítima, a última, desta contradição, se nela persistir. A surpresa ante o ressentimento do povo português e a reação que por toda a parte se verificou contra as atitudes e resoluções da ONU, levam-me a crer que os Estados Unidos, cuja política tem sido sempre conosco de inteira compreensão e amizade, se encontraram diante de uma realidade diversa da que tinham pressuposto. Houve manifestamente grave equívoco em considerar o ultramar português como território de pura expressão colonial. Equívoco em pensar que a nossa Constituição política podia integrar territórios dispersos sem a existência de uma comunidade de sentimentos suficientemente expressiva da unidade da nação. Equívoco em convencer-se de que Angola, por exemplo, se manteria operosa e calma, sem polícia, sem tropa europeia e com a força de 5.000 africanos, comandados e enquadrados por 2.000 e poucos brancos, se a convivência pacífica
na amizade e no trabalho, não fosse a maior realidade do território. E havendo boa-fé, todo equívoco havia de desfazer-se em face da atitude de homens brancos e de cor, que, vítimas de um terrorismo indiscriminado, clamam que não abandonarão a sua terra e que a sua terra é Portugal. Alguns dos oradores da ONU, sem bem cuidarem dos termos da Carta, deram a entender não desejar outra coisa senão que as populações exprimam claramente a sua opção por Portugal, embora esta esteja feita desde recuados tempos e constitucionalmente admitida e consolidada. Isto se chama a autodeterminação, princípio genial de caos político nas sociedades humanas. Pois nem assim quero fugir ao exame do problema e, em vez de embrenhar-me em divagações teóricas, restringir-me-ei ao exame prático do caso português. Em pleno oceano, e já para sul da linha que define os limites políticos do Atlântico Norte, situam-se as 10 ilhas de Cabo Verde. Vão de Lisboa a São Vicente ou à praia 2.900 quilómetros e de Washington às Ilhas Away 8.000, de modo que, na teoria, que se dispõe a contestar pelas distâncias a validade de uma soberania nacional, parece não estarmos mal colocados. A superfície do arquipélago é de 4.000 quilómetros quadrados e a população orça pelos 200.000 habitantes. O aspecto geral é de secura e aridez. As manchas de terra seriam fecundas se houvesse água, mas o arquipélago não tem água e a chuva é escassa e incerta, além de que a erosão é ativa. A incerteza e limitações da vida impelem à imigração para as costas fronteiras de África, sobretudo para a Guiné. Deste facto de vizinhança e interpenetração de populações, advém terem surgido, na pujante floração atual de movimentos de libertação, um movimento para a Guiné e outro para a Guiné e Cabo Verde em conjunto. Como aquelas terras foram achadas desertas e povoadas por nós e sob nossa direção, o fundo cultural é diferente e superior ao africano. E a instrução desenvolvida afirma essa superioridade, pelo que se explica a ambição de algum, a independência de Cabo Verde teria de restringir-se ao arquipélago e não é viável. Mesmo não considerados os anos de seca e de crise, Cabo Verde está sendo alimentado pela metrópole quanto a investimentos e subsidiado pelo Tesouro para a cobertura das despesas ordinárias. Daqui vem que os cabo-verdianos, que vemos nos mais altos cargos da diplomacia, do governo ou da administração pública por toda a parte onde é Portugal, nunca pensaram em avançar no sentido de uma utópica independência, mas no da integração, ao advogarem a passagem para o... Nunca pensaram em avançar no sentido de uma utópica independência, mas no da integração, ao advogarem a passagem para o regime administrativo dos Açores e da Madeira. Assim, o movimento é puramente fantasioso. Dos valores de Cabo Verde, um, porém, se destaca, e de importância para a defesa do Atlântico Sul, é a sua posição estratégica. E esse valor pode ser negociado, evidentemente,
dentro de um quadro político e ético que não é o nosso. A tal independência, que por outros motivos qualifiquei de inviável, teria logo à nascença de ser hipotecada ou vendida, negando-se a si mesmo para obter o pão de cada dia. Mas para a transação, desde que o Brasil não esteja interessado no negócio, só existe um pretendente possível. Deixo de lado as pequenas ilhas de São Tomé e Príncipe, de que conheço as dificuldades económicas e deficiências financeiras, mas em relação às quais me parece não se terem instalado ainda em território estrangeiro os empreiteiros da sua hipotética libertação. E passamos à Guiné, à volta de 1/3 em superfície do território continental, com 600 mil habitantes. O clima faz que seja o autóctone a cultivar a terra e o europeu ou o levantino do Líbano, sobretudo, que movimenta o comércio. A administração tem sido prudente e modesta, como impõe as condições, mas em alguns setores, como no da saúde e assistência, tão rasgada e competente que a Organização Mundial de Saúde classificou a campanha contra a lepra como a melhor de toda a África. Sejam quais forem as aspirações das populações nativas a melhor nível de vida, uma coisa é certa: o seu amor à terra em propriedade individual observa com maior receio as inovações que, sob inspiração chinesa, se preparam para além das fronteiras. E o trabalho livre a que se habituaram parece-lhes ameaçado pelas formas introduzidas em países vizinhos. De modo que os perigos que ameaçam a Guiné portuguesa não são propriamente os despertados pelo movimento de libertação do território. Os seus representantes, mesmo que portadores de algum mandato ou ambição legítima, trabalham por conta alheia, pois nada poderiam contra forças de que poderá ajuizar-se, observando no mapa os estados vizinhos e lendo na imprensa e ouvindo na rádio o eco das suas ambições. Enganam-se os que pensam, para um futuro próximo, em quaisquer soluções federativas ou outras para remediar os desconcertos da África atual. Alguns dos novos chefes daqueles Estados não surgiram para se entenderem. A sua tendência será para se alargarem uns à custa dos outros e todos sob o enganoso signo da libertação dos povos africanos. O Estado da Índia, pequenino que é, com os seus 650 mil habitantes e 4 mil quilómetros quadrados, para preencher os quais são precisos 4 ou 5 territórios dispersos, não há dúvida que constitui uma individualidade distinta na Península do Indostão. Aí se operou uma fusão de raças e culturas e, sobretudo, se criou um género de vida tal que por toda a parte do goês, como comprovam as notações e estatísticas internacionais, se distingue e não pode ser confundido com o indiano. Este continuará a arrastar consigo a divisão e irredutibilidade das castas, a confusão das línguas, o lastro da cultura oriental. Enquanto o goês recebeu do Ocidente uma luz nova, que em harmoniosa síntese com os valores de origem iluminou toda a vida individual e coletiva e caldeou, através de 5 séculos de permanência e vida comum, a sua ancestralidade de sangue com novo sangue, costumes e tradições. Compreende-se Goa a fazer parte da nação portuguesa, porque nas crises o Estado português a apoia, a guia
e financeiramente a sustenta. Mas não podia o Estado da Índia assegurar por si a sua própria independência, apesar da típica individualidade que depois de tantas tergiversações acabaram todos em reconhecer. Assim, os representantes mais categorizados do movimento da libertação de Goa foram levados, pela força de circunstâncias evidentes, a confessar que só exigem a independência dos territórios para a integração na União Indiana. O que chamamos província de Macau é quase só a cidade do Santo Nome de Deus, lugar de repouso e refúgio do Extremo Oriente, incrustada na China continental. A província tem atravessado períodos de prosperidade e decadência. Esta agora, devido ao bloqueio americano da China, que tirou a Macau a parte mais importante do seu comércio. E como não pode estender-se, sofre das suas limitações naturais. A existência de Macau, como terra sujeita à soberania portuguesa, funda-se em velhos tratados entre os reis de Portugal e os imperadores da China, de modo que, se estes textos jurídicos mantêm, como deve ser, o seu valor, através das mutações dos regimes políticos, está assegurada a individualidade daquele território e a sua integração em Portugal. Mas se saíssemos do terreno da legalidade para fazer apelo a outros fatores, certo é que Macau, fosse qual fosse o valor da nossa resistência, acabaria por ser absorvida na China, de que depende inteiramente na sua vida diária. E o mundo ocidental ficaria culturalmente mais pobre. Nas Índias Orientais há uma pequena ilha que se chama Timor, metade da qual partilhamos com a Holanda e desde 1945 com a República da Indonésia. Perdida entre as 1000 ilhas deste Estado, Timor não tem condições de vida independente. À parte o que tem sido necessário gastar ali para desenvolver o território e elevar o nível das populações por meio de dispêndios extraordinários em planos de fomento, a vida ordinária não se basta e o Tesouro vê-se obrigado a cobrir parte importante das despesas correntes. Apesar de tudo, a população, quando liberta de pressões ou influências estranhas, leva tranquilamente a sua vida. E nas crises mais graves, a dedicação dos povos para com a nação portuguesa toca as raias do heroísmo. Quando as forças japonesas, na última guerra, devastaram, sem justificação nem utilidade, o Timor português, e a autoridade que representava a soberania no território ficou privada de meios para o exercício efetivo do poder, foram quase só os timorenses a marcar ali, por muitos modos, a presença de Portugal. É curioso notar que se deve precisamente aos Estados Unidos a reentrega de Timor, por força de compromissos tomados connosco, sem dúvida, mas contra interesses que então seriam, porventura, de considerar se não tratasse de Portugal. Não se pode saber o que daria neste caso sob pressões estranhas à autodeterminação. Aquele pequeno grupo cuja autenticidade duvidamos e que finge em Jacarta trabalhar pela libertação de Timor, não pode pretendê-la senão para a trespassar à República da Indonésia, que não teria então os escrúpulos de agora em aceitá-la. Port Darwin fica, porém, a 1 hora de avião de Dili, e alguém haveria de perturbar-se, ao menos tanto como nós, com o acontecimento. Quer dizer, em todos os casos considerados, e dadas as atuais circunstâncias,
sempre que as Nações Unidas advogam a autodeterminação como acesso possível a soluções diversas, só podem, de facto, chegar à independência dos territórios. E quando conseguissem a independência destes, ser-lhes-ia vedado qualquer coisa diferente da sua integração noutros Estados, isto é, a transferência da soberania para algumas delas. Ora, sendo esta a questão, devo dizer, sem arriscar confrontos desagradáveis, que em qualquer das hipóteses não podemos ser considerados nem menos dignos, nem menos aptos para o governo, nem menos predispostos que outros para a influência civilizadora sobre os povos de raças diferentes que constituem as províncias além-mar. Tentar despojar-nos dessa soberania seria, pois, um ato injusto e, além de injusto, desprovido de inteligência prática. E explico porquê. Nós somos uma velha nação que vive agarrada às suas tradições e, por isso, se dispõe a custear com pesados sacrifícios a herança que do passado lhe ficou. Mas acha isso natural? Acha que lhe cabe o dever de civilizar outros povos e, para civilizar, pagar com o suor do rosto o trabalho da colonização? Se fosse possível meter alguma ordem na atual confusão da oratória política internacional, talvez se pudesse, à luz destes exemplos, distinguir melhor a colonização do colonialismo, a missão humana e a empresa de desenvolvimento económico que se dá e se não dá, se larga. Muitos terão dificuldade em compreender isto, porque referidas as coisas a operações deve haver, motivos havia para delinear noutras bases a política nacional. Há, porém, as outras grandes províncias da África, dotadas da sua extensão, população e riquezas de muito maiores possibilidades. Estas possibilidades não significam que estejam isentas de graves crises, que não seja o Estado a facultar-lhes os meios para o fomento ou que não tenha o Tesouro de acudir-lhes com fundos e empréstimos gratuitos para as equilibrar financeiramente. Mas porque a sua grandeza as torna especialmente cobiçadas, ocupamos-nos delas à parte e temos de fazer referência aos vários aspectos que mais possam interessar-nos hoje. As diatribes lançadas de altas tribunas por pessoas responsáveis contra a obra colonizadora portuguesa, à parte o que se deve a atitudes emocionais e interesses inconfessados, assentam seguramente no desconhecimento do que sejam Angola e Moçambique. Algumas responsabilidades nos caberão no facto, a nós, que absorvidos no nosso trabalho, as não apresentamos devidamente ao mundo. A ignorância parece generalizada, tanto são os que falam, como se elas se encontrassem como em 400, abandonadas à incapacidade dos seus naturais. Em contrapartida, as pessoas que as visitam sem preconceitos admiram-se da floração e beleza das cidades e das vilas, do progresso das explorações agrícolas, das realizações industriais, do ritmo da construção, dos característicos aspectos da vida social. Não vou ocupar-me do estado económico e social das duas províncias, mas estou a olhar para umas estatísticas oficiais estrangeiras, algumas da ONU, e respigo, ao acaso, algumas indicações. Ponho de lado a África do Sul, onde nascem ouro e diamantes,
e onde a massa branca numerosa pode dar aos territórios um desenvolvimento sem comparação no continente. Mas veja, por exemplo, o número de edifícios construídos em alguns territórios da África. Angola encontra-se largamente à cabeça da antiga África Ocidental Francesa, do Quênia, do Tanganica, de Uganda. O número de metros quadrados de área coberta construída por 1000 habitantes foi em Angola em 59 de 76,8 contra 6,3 ou 51,3 ou 14,2 ou 17,8 nas outras regiões citadas. Em quilómetros de via férrea, por 1000 quilómetros quadrados de superfície, Moçambique é igual ao Ghana e só é suplantado pela Serra Leoa, o Togo, o Daomé, todos de diminuta superfície. Angola iguala o antigo Congo belga e tem abaixo de si os Camarões, as antigas África Equatorial e África Ocidental Francesa e Madagascar. Quanto a veículos, locomotivas, carruagens e vagões, Moçambique só é excedido pela Federação das Rodésias, pelo Ghana, pela África Oriental Britânica. Angola está em bom lugar, quando por seu turno a comparamos com os outros territórios ao sul do Saara. Relativamente à potência instalada e à energia produzida por habitante, embora com representação honrosa, pois que em 57 superávamos a Federação da Nigéria, estamos largamente ultrapassados pela Federação das Rodésias, pelo Congo ex-belga e pelos Camarões ex-franceses. Mas é de notar que tanto em Angola como em Moçambique as cifras duplicaram, pelo menos de 1957 para cá. E depois da conclusão de Cambambe, os nossos números serão muito mais favoráveis ainda. Nas costas ocidental e oriental de África, em qualidade de instalações fixas e apetrechamento, os grandes portos de Angola, Luanda e Lobito, e de Moçambique, Lourenço Marques e Beira, ombreiam com os melhores daquele continente. Em tráfego, dentre os portos da África ao sul do Saara, da Mauritânia pelo Cabo até ao Sudão, Lourenço Marques só é ultrapassado por Durban e a Beira, por estes dois, e pelo Cabo. Em questões de saúde, somos os precursores em África das campanhas de ação sanitária e fomos, de igual modo, os precursores da assistência materno-infantil. Não vou cansar, dando a nota, aliás, impressionante, dos nossos estabelecimentos hospitalares nas províncias da África, mas apresentarei alguns números fornecidos pela Organização Mundial de Saúde relativamente à lepra em vários territórios africanos. Assim, Moçambique, com 5.647.000 habitantes, tem 80.000 gafos e em tratamento para cima de 60.000. O Tanganica, para uma população de 8.800.000 habitantes, tem 100.000 gafos e em tratamento apenas 34.000. Gana tem 4.200.000 habitantes, 50.000 gafos e em tratamento 26.000. O Quênia, para uma população de 6.250.000 habitantes, tem 25.000 gafos, mas só 350 em tratamento. A Nigéria, para uma população de 25 milhões de habitantes, tem 540.000 gafos e em tratamento apenas metade, ou sejam precisamente 274.790, etc, etc. Daqui se deduz que a percentagem dos doentes tratados é muito superior em Moçambique à dos territórios que indiquei. E apesar de tudo, não podemos considerar-nos satisfeitos. A vastidão dos territórios, por si própria, sugere empreendimentos sem conta e arrisca-se mesmo a fazer perder a muitos o sentido das proporções
e das possibilidades materiais ou humanas para que se possam realizar em curto prazo. Em todo o caso, em face do exame imparcial de muitos problemas, parece-me que 2 ou 3 devem ser destacados e se receber em primeira prioridade um impulso mais decisivo para a sua solução. Refiro-me especialmente ao sistema de comunicações, à multiplicação de escolas primárias e técnicas, à maior divulgação de postos ou serviços sanitários. As estradas devem considerar-se naqueles territórios o mais forte veículo do progresso. Podendo circular, os homens fazem por si muito do restante. Com a saúde teremos aumentado o bem-estar das gentes e a sua capacidade produtora. Os naturais mostram-se sedentos de instrução, porque nela vem o meio de valorizar-se, de melhoria económica e mesmo de ascensão política. Há que matar-lhes a sede, sem esquecer, equilibrar as escolas nos graus médios e superiores com o desenvolvimento económico geral, sob pena de criar-se perigosamente um proletariado intelectual, dado à agitação pelo desemprego e à política pela ambição. Se não fora ter-nos sido imposto o esforço para debelar o terrorismo, esforço que é mais pesado que um excelente plano de fomento, nós devíamos dedicar-nos àquele programa como de maior rendimento para as províncias ultramarinas. Nas atuais circunstâncias, porém, só com suprimentos externos o poderemos fazer. Estas são coisas materiais que têm muita importância, mas não deviam ser tomadas por decisivas, porque numa sociedade de homens o que acima de tudo importa é o tipo das relações humanas, a maneira de ser portuguesa, os princípios morais que presidiram aos descobrimentos e à colonização, fizeram que em todo o território nacional seja desconhecida qualquer forma de discriminação e se hajam constituído sociedades plurirraciais, impregnadas do espírito de convivência amigável e só por isso pacíficas. A integração política não derivaria de uma assimilação completa, mas sobretudo da confraternização estabelecida sem distinção de credos ou de cores e da criação de uma consciência de nação e de pátria comum, naturalmente mais vasta que o pequeno horizonte em que os indivíduos e as suas tribos podiam mover-se. Ora, é facto indesmentível e de observação corrente a existência em Angola e Moçambique de uma comunidade de raças vivendo em perfeita harmonia e compreensão, sem mais diferenças na vida pública ou privada que as que nas outras sociedades são marcadas pela diversidade de níveis económicos e de aptidões pessoais. De muito longe compreendermos só nestas condições o branco, pouco numeroso em relação ao negro e ao mestiço, podia, excluída a sujeição violenta, exercer a ação que lhe competia, dirigir o trabalho da comunidade, criar trabalho pelos investimentos que não estão ao alcance da massa e levar esta ao seu próprio nível de civilização. Nestas circunstâncias, parece inútil discutir se é possível uma sociedade plurirracial. E nada demonstra mais cabalmente a possibilidade do que ser. Mas serão de discutir as formas de coexistência? Teoricamente, sim. Mas como se trata já de factos e de situações estabelecidas, a melhor luz a que pode examinar-se a questão é ver as consequências a que levaria à destruição daquelas. Os novos Estados africanos discriminam contra o branco. E isso podem fazer
nos territórios em que a obra colonizadora obedeceu a moldes diferentes e o branco que se trabalhava para viver não estava instalado para ficar. Ora, nós estamos precisamente no limite do racismo negro que vem estendendo-se até o Zaire e que pelo Tanganica e pela Nyasalandia atinge o norte e noroeste de Moçambique. Esse racismo negro tem-se revelado de tal modo violento e exclusivista que as sociedades mistas existentes ao sul se não podem confiar. Pode-se, matando ou expulsando o branco, eliminar o problema, mas este não pode resolver o racismo se o branco, porque tem ao menos os mesmos títulos e goza de pelo menos igual legitimidade, tem de ficar naquela terra que é também sua. Pouco importa que alguns sorriam da nossa estrutura constitucional, que admite províncias tão grandes como Estados e Estados tão pequenos como províncias, e se entretenham a pôr em dúvida soberanias, aliás, indiscutíveis, ou a menosprezar civilização e cultura incontestavelmente superiores, ou a desconhecer necessidades de defesa ligadas a territórios sob a autoridade ocidental. O grande problema subsiste, resultante da instalação definitiva da população branca e do facto de se encontrar nas suas mãos quase exclusivamente a direção do trabalho, o financiamento das empresas, a administração do bem público. Esta é uma questão que merece a atenção de estadistas e não duvido de que se nela atentassem, não mais nos esturbariam de encaminhar um problema que nos nossos territórios, só nós, pelos nossos métodos, somos capazes de resolver. Tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano. Desde os meados de março, não acharam, nem o Conselho, nem a Assembleia, oportunidade para ordenar aos terroristas que cessassem os seus morticínios e depredações. E tantos dos seus membros o podiam ter feito com autoridade e eficácia. Mas quando intervém a autoridade, cuja obrigação é garantir a vida, o trabalho e os bens de toda a população, essa obrigação, o primeiro dever do Estado, não haverá de ser cumprido, porque é necessário que os terroristas continuem impunemente a sua missão de extermínio e de regresso à vida selvagem. A consideração de que a situação de Angola é suscetível de se tornar uma ameaça para a paz e para a segurança internacionais, essa sim pode ter algum fundamento, mas só na medida em que alguns dos votantes se decidam a passar do auxílio político e financeiro que estão dando para o auxílio direto com as suas próprias forças contra Portugal em Angola. Tudo começa a estar tão do avesso no mundo que os que agridem são beneméritos, os que se defendem são criminosos e os Estados, cônscios dos seus deveres, que se limitam a assegurar a ordem nos territórios, são incriminados pelos mesmos que estão na base da desordem que ali lavra. Não levemos ao trágico estes excessos. A Assembleia das Nações Unidas funciona como multidão que é e, portanto, dentro daquelas leis
psicológicas e daquele ambiente emocional a que estão sujeitas todas as multidões. Nestes termos, é-me difícil prever se o seu comportamento se modificará para bem ou não agravará ainda para pior. Se, porém, virmos este sinal no céu de Nova Iorque, é meu convencimento. Estão para breve catástrofes e o total descalabro da instituição. Muitas pessoas, em face dos votos contrários a Portugal e das abstenções, inferem do seu número um isolamento perigoso para o nosso país no convívio internacional. Espero que não nos intimidemos, os que estamos seguros de ter razão e estamos convencidos de poder demonstrá-lo. A vida internacional não é toda feita na ONU e os votos são mais o resultado de um processo competitivo que ali se estabeleceu do que a expressão de um juízo válido sobre questões internacionais ultramarinas. Verifica-se, é certo isso, em muitos países, como que uma onda de pânico e de intimidação correlativa da falta de fé nos princípios que continua a considerar válidos da civilização ocidental. Agora, quem parece ter razão são os Estados afro-asiáticos, mas com um pouco de coragem da nossa parte, eles acabariam por compreender que há limites a não ultrapassar. Embora sob a ação de uma intensa campanha de difamação internacional, muito bem dirigida pela Rússia comunista, que, aliás, nos obsequiou declarando a sua posição, vemos que a mesma não conseguiu escurecer muitas das melhores inteligências, nem arrastar consigo a opinião dos países representados. Veja-se, por exemplo, como tem reagido a Escola Intelectual do Brasil em face do ataque à Angola, a província africana que, por várias vicissitudes da história comum, quase considera como fazendo parte do seu património moral. Veja-se, por exemplo, se a Espanha, que nesta crise nos tem acompanhado momento a momento, veja-se, por exemplo, se a Espanha, que nesta crise nos tem acompanhado momento a momento, com a vivacidade do seu temperamento e o fervor da sua afeição fraternal, veja se ela não compreende bem que o ataque a Portugal foi apenas o aproveitar de uma oportunidade e tanto podia ser contra nós como contra ela, ou será uma vez contra ela e outra vez contra nós. Até que os europeus compreendam, contra este sudoeste da Europa, continuarão a desferir-se golpes sob todos os pretextos, porque é necessário fazê-lo ruir para cair tudo mais. Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e os sacrifícios que se nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. Esta decisão é imperativo da consciência nacional, que eu sinto em uníssono com os encarregados de defender lá longe, pelas armas, a terra da pátria. Esta decisão é-nos imposta por todos quantos, brancos, pretos ou mestiços, morjando, lutando, morrendo ou vendo espedaçar os seus, autenticam, pelo seu mesmo martírio, que Angola é terra de Portugal.